Em Campina Grande, a nossa conversa agora, a partir de agora aqui no Metropolitana Notícias, é com o prefeito Bruno Cunha Lima, prefeito aqui da cidade de Campina, que vai falar conosco sobre vários temas, como a gente já havia anunciado, e eu queria começar justamente com o tema do momento, que é saúde. Sempre que, qualquer pesquisa que se faça, né, às vezes a gente na campanha eleitoral tem aquelas pesquisas, qual a área que você acha que deve ter mais investimento? Saúde é sempre o primeiro lugar, né? Prioridade. Porque a demanda é muito grande mesmo. E aqui em Campina tem o Mutirão Saúde de Verdade, que né, a semana passada teve o encerramento, acho, do segundo ciclo. E eu queria perguntar ao prefeito, como diz a propaganda da Prefeitura de Campina Grande, já dá para se amostrar com os resultados do Saúde de Verdade, prefeito? Primeiro, bom dia, Carlos, bom dia, Polion. Eu tinha feito aqui uma saudação nas minhas redes sociais. Eu comecei também fazendo a transmissão ao vivo aqui da nossa conversa. Bom dia, Edil, bom dia, Adriano. Está aqui nos permitindo conversar com Campina e com toda a região metropolitana. É tanto que nós estamos aqui na metropolitana. Estou tendo o prazer aqui de vir pela primeira vez aqui nos estúdios. Já tinha cantado a bola naquele dia que participei no dia do Gari, quando participei com o Josué por telefone. Que seja a primeira de muitas, a inauguração também da Unidade Básica de Saúde da Família, que foi reconstruída. Foi no mesmo dia, Eu foi. tive com ele cedinho, 7 e pouco da manhã no Parque do Povo. E depois à noite lá no Cruzeiro, entre Cruzeiro e Rosa Cruz, ali vizinho ao Centro de Madeira. Que seja a primeira de muitas, viu? Pois é, tô sempre à disposição. E eu sou aquele ouvinte pé de rádio mesmo, né? Eu gosto desde moleque, desde muito novo, eu sempre gostei muito de acompanhar. Eu me lembro, acho que eu vou até confessar aqui uma coisa, Polion, eu acho que o gosto que eu tô... Não vou... não vou... Eu não vou fazer... Vai revelar a idade do Paulinho. A gente começou a montar a equipe aqui, aí começou 57, 50, 50, 54. Quando botou o Josué, já ia pra mais de 200 parar, o negócio aqui tá meio. Mas o cabo que tem na equipe um decano feito Marcos Alfredo, não pode falar de você, entendeu? Marquinhos está aqui comigo, o vereador Valdemir Santana também está aqui nos acompanhando. Mas sabe, eu estava pensando agora, sabe, um dia que me fez tomar gosto, eu escrevia para o jornal do colégio que eu estudava, o Regina Selle, a nossa saudosa professora Socorro Farias, e eu tive a honra de ter um texto meu lido por ninguém menos do que o Wilson Moore. E ele me ligou, ele chegou a ler 3 textos meus, e ele me ligou a primeira vez pedindo permissão para saber se poderia ler o texto outro dia e tal, que eram uns artigos de opinião que eu escrevia, publicava a cada 15 dias. E no outro dia acho que eu devia ter uns 14 anos, alguma coisa assim, óbvio que já tinha o costume desde cedo, né? E aí eu acho que aquilo terminou me vinculando, porque imagina, para um moleque de 14 anos... Seu artigo lido numa Seu rádio, artigo lido e por Wilson Moore. Eu acho que foi isso que... Bom dia para você. Exatamente. Eu acho que foi isso que terminou criando, e eu tenho, de fato, esse costume. Eu almoço ouvindo rádio, de manhã bem cedo, volto do exercício ouvindo rádio, eu já acordo com o meu radinho ligado, então eu gosto. E acho que é extremamente democrático. Outros meios de comunicação exigem dedicação exclusiva, né? Você está assistindo televisão, você precisa estar com os olhos e com os ouvidos. E o rádio você consegue dirigir ouvindo, você consegue arrumar a casa ouvindo, você consegue trabalhar lá na Feira Central, quem está nos ouvindo está ali vendendo, mas o rádio está ligado, está todo mundo ouvindo. E é uma das formas mais democráticas, né? Por isso que eu não vou apelar para a sua experiência não, Polion, mas eu gosto... Quando você era pequeno, me ouvia também. Com certeza. Mas aí já entrando, Carlos, no assunto, aproveitar aqui para referendar exatamente o que você está dizendo, em qualquer ambiente que você for, de debate público, se você for numa Câmara Municipal, se você for... se ligar os rádios, ligar os telefones aqui da rádio, se você fizer uma pesquisa, como o Carlos lembrou, se você fizer uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, a imensa maior parte dos debates dentro da arena pública vão estar voltados ao debate sobre saúde, especialmente no Brasil, em que a gente sabe que as estruturas ainda são muito deficitárias.
Se você for em São Paulo é assim, se você for no norte do país é assim, se você for no sul do país é assim. Só tem uma questão. O fato de saber que as estruturas são deficitárias, isso não nos dá o direito de cruzar os braços diante do problema. Um dia uma pessoa olhou para mim agora e perguntou: "Sô Bruno, você não acha que o mutirão é você assumir, a prefeitura assumir publicamente que as coisas têm dificuldade de andar, por exemplo?" Eu digo, de fato. Chama a atenção a quantidade de pessoas, né? Isso, as pessoas passam... A gente sabe, não é de hoje, que as pessoas enfrentam dificuldade com fila para consulta, com fila para exame, com fila para cirurgia. Só que entre as pessoas terem esses problemas e a gente não fazer nada, tem uma distância enorme. A gente está fazendo uma série de investimentos, praticamente toda semana a gente está entregando 1 ou 2 unidades básicas de saúde construídas ou reconstruídas. A gente está fazendo investimentos nos hospitais, como no Hospital Municipal Dr. Edgley, por exemplo, que eu fiz um investimento em mais de 20 máquinas de hemodiálise, um centro cirúrgico inteiramente novo, com 4 salas de cirurgia, 40 leitos de pós-cirúrgicos, né? A gente fez um investimento enorme lá, criando uma ala para pessoas acima de 60, 65 anos, inclusive com 10 leitos de UTI exclusivos. Então, a gente está fazendo esses investimentos todos, mas não dá para simplesmente olhar daqui para frente. Quando a gente faz esses investimentos, a gente está tomando conta do que existe para tomar conta das pessoas da data da inauguração para frente. Mas tem gente, eu citei o caso lá no dia do encerramento, foi um orgulho para a gente, Dona Cosma, ela, na verdade, é uma jovem senhora, ela deve ter aí seus 40 anos de idade, se muito. E ela esperava há 4 anos na fila do HU para fazer os seus exames de tireoide e para fazer uma cirurgia de tireoide, há 4 anos. Imagine o quanto não evolui um problema de saúde em 4 anos. Pois é, ela foi no mutirão, numa semana, fez todos os exames, incluindo exames de sangue, exames pré-operatórios, risco cirúrgico, fez tudo. Na outra semana foi submetida à cirurgia. Então ela estava lá, coincidentemente, no dia do encerramento, para fazer ela veio me dar um abraço, eu até me emocionei, porque ela comentando o quanto ela tinha sido beneficiada. Mas como ela, foram 38 mil pessoas. 38. Hoje tem mais 38 mil. Tem mais. O que eu digo, quando a gente reforma essas unidades, a gente faz tudo isso, a gente está cuidando daqui para frente, mas não dá para esquecer e deixar de levar em consideração quem ficou para trás. Então, a gente tem que cuidar daqui para frente, mas tem também que resgatar essas pessoas que estão precisando e que permanecem precisando. Nós identificamos diversos casos, Polion, de pessoas que não sabiam que tinham câncer e que descobriram câncer. Diversos casos de pessoas que nunca souberam que eram diabéticas. Então, imagine o que é uma pessoa ser diabética, carregar diabetes tanto tipo 1 ou tipo 2... Que é uma doença silenciosa, né? Extremamente silenciosa e traiçoeira. Se você não trata, daqui a pouco tempo aparece um pé diabético, aparece uma úlcera, você pode correr o risco de perder um pé, enfim, por conta da ausência de um cuidado que poderia ser feito com um simples diagnóstico. Com alguns exames de sangue, óbvio que você também passando por consulta médica, para entender o seu histórico. Então, quando a gente faz isso, foram mais de 170 mil exames e consultas realizados nesses 25 dias de mutirão. Então, é um orgulho para a gente. Ano passado, em 23 dias, foram 25 mil pessoas com 110 mil procedimentos. Esse ano, a gente teve 14 especialidades médicas e clínicas. Eu digo médicas e clínicas porque teve uma que foi nutrição, e a parte também de saúde bucal. Nós tínhamos equipes de dentista, então foram 15, na verdade. 13 médicas e outras 2 especialidades de saúde. Tivemos castramóvel funcionando, coleta de exame oftalmológico. Foram 12 tipos de exames, até endoscopia se fazia lá. Então foi um sucesso, estrutura
linda, as pessoas muito bem atendidas. Foi destaque, inclusive, na Rede Globo de televisão, né? Uma matéria muito bem... Diversos destaques nacionais, inclusive com esse da Rede Globo, naquele É de Casa, né? Naquele programa do sábado pela manhã, mostrando os bons exemplos de cidades que passaram a trabalhar para enxugar a demanda que ficou reprimida, especialmente desde a pandemia. Muita gente parou durante mais de um ano de frequentar postos de saúde, frequentar hospitais. Ficou todo mundo trancado em casa, com seus exames, com suas consultas, com tudo reprimido, e de repente, quando tira, é feito um açude, quando o balde estoura. Que vai e vem, quando vem tudo de uma vez. E a gente está trabalhando exatamente para corrigir isso. E tem a questão também, rapidinho aqui, em relação os problemas de saúde de Campinas são potencializados também por ser uma região metropolitana, que encampa vários municípios. Está doente, corre para Campina. Precisa ter criança, vem para Campina. Tudo, né? Ontem, por exemplo, nós estávamos em Lagoa Seca, meu telefone tocou, era o pessoal de Santa Cecília, bem pertinho, que estava numa urgência com uma criança, com um bebê, perguntando se poderia ir para o hospital da criança. Eu digo, mas é claro, é óbvio que pode, primeiro porque a cidade é referenciada. Mas por falar em referência, Paulinho, o que você está dizendo é uma verdade absoluta, inclusive. A nossa estrutura de saúde aqui funciona como uma estrutura de Estado. Para você ter ideia, Campina faz mais procedimentos do que o estado de Sergipe. Para você ter ideia da importância que Campina Grande tem, né, para o nosso contexto, não só de Paraíba, como a gente está exatamente aqui no estreitamento dos estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte é tudo muito próximo. Essa turma de Toritama, de Taquaritinga do Norte, Santa Cruz, todo mundo vem para cá. Então a gente termina tendo um fluxo. A maternidade, o ISEA, né? Equador do Rio Grande do Norte vem para cá. Vem pra cá. Equador. Pernambuco, São José do Egito vem para cá. Vem, São José do Egito, aquela região todinha do sertão do Pajeú. Todo mundo vem, Tuparetama, Afogado da Engazeira, tudinho vem para cá. Então, só a nossa maternidade, o ISEA, ela é referenciada para 189 dos 223 municípios que a Paraíba tem. Então, complicou, em qualquer banda desse estado, manda para Campina, que Campina resolve. Só que isso é com a oncologia no Hospital da FAP, isso é com a pediatria com o Hospital da Criança, isso era com a Covid. Quantas vezes a gente recebeu pacientes aqui do estado inteiro e de outras regiões, de outros estados, a exemplo dos pacientes que vieram da cidade de Manaus. E aí nessa hora vale a máxima bíblica que melhor é ter para dar o ensinamento, né? Melhor é ter para dar do que precisar receber. É verdade. Então nessa hora a gente, Campina, se sente muito orgulhosa de poder abrir as portas, mas em compensação é uma responsabilidade muito grande, mas que a gente tem trabalhado intensamente para ampliar os serviços de saúde bucal. Nós já ampliamos 8, inauguramos um CEL, estamos fazendo, enfim, diversos investimentos, e isso aponta exatamente para esse cuidado, porque é o maior bem que a gente tem, é a nossa saúde. O maior patrimônio, né? É a saúde. Maior. Inclusive, Carlos Magno, você se recorda muito bem, estávamos ontem em Lagoa Seca, no evento das mães, e Bruno falava com relação a Campinas ser essa cidade-mãe. Era a cidade-mãe, inclusive, lá de Lagoa Seca. E é importante um tema que nós devemos trazer à baila, prefeito, com relação, o senhor falou não só da criança e do adolescente. E essa obra será reiniciada quando? Nós estamos agora na fase, coincidentemente, acabei de receber aqui o projeto que nós contratamos. Nós fizemos a contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento de projetos hospitalares, de arquitetura hospitalar, uma empresa que tem mais de 40, 50 hospitais já executados, todos eles privados, executados, espalhados pelo Brasil, especialmente no Centro-Sul. Essa empresa atende muito o grupo Unimed, né? Então eles que realizam os projetos, é uma empresa extremamente séria, uma empresa de São Paulo. E a gente contratou para desenvolver não só os projetos, inicialmente seriam todos os projetos executivos e a reformulação do projeto lá do Hospital da Criança. Mas a gente se deparou com uma situação que é a nossa maternidade, por exemplo.
Nossa maternidade esse ano completa 72 anos de fundação. Agora, no mês de agosto, setembro, o ISEA completa 72 anos desde o Dr. Elpidio, lá atrás, inaugurou. Quem, inclusive, soltou a proposta de pauta foi Marcos Alfredo, que estava fazendo a cobertura da notícia da época, não era, Marcos? E Polion noticiou na rádio. Na pista, eu estava na pista. Estava lá na pista, fez o quebra-queixo lá com o Dr. Elpidio, com a turma lá, com os jovens. E 72 anos esse ano. A gente disse, olha, se nós temos que construir um hospital, que seja então uma solução definitiva para dois grandes problemas que nós e o Brasil tem, especialmente no que diz respeito à pediatria. Então a gente mudou o objeto do contrato e pediu para que fosse desenvolvido um projeto de um hospital materno-infantil, que é inclusive muito mais lógico. Você ter num mesmo ambiente um hospital obstétrico, que tome conta das mães e que faça o acompanhamento pré-parto, puerpério, ali depois que o menino nasce, mas também fazer o cuidado pediátrico, tanto dos neonatais, dos recém-nascidos, quanto das crianças e adolescentes. Então a gente concluiu o projeto agora, graças a Deus, o projeto está todo concluído. E agora no meio do ano, agora em junho, a gente tem todos os projetos executivos já para a gente licitar. Para executar essa obra, qual o valor para se concluir essa obra, prefeito? Olha, como ainda está sendo concluído o orçamento disso aí, mas eu imagino que algo em torno de uns 60 milhões. É um hospital definitivo, é um hospital que vem de fato para resolver, porque não adiantaria a gente fazer um ajuste, por exemplo, na maternidade. A maternidade é uma caixa de Pandora. Toda vez que se mexe numa coisa, se estoura outra. Você veja, agora em janeiro, por exemplo, sem mexer em nada, a gente teve um curto-circuito numa fiação subterrânea lá, que ainda remontava à época da construção de Dr. Elpidio, na década de 40. E a gente, enfim, viu ali aquela situação. E todas as vezes que você mexe, alguns anos atrás, acho que faz 6 anos, 5 anos, teve um incêndio na UTI. Então, volta e meia você tem problema, porque imagina uma estrutura que foi pensada para o início do século passado, meados do século passado, chega em meados do século XXI, na terceira década do século XXI, com tecnologias novas, com equipamentos novos, com equipamentos modernos, com equipamentos que demandam uma carga elétrica muito maior. E aquela estrutura não está pronta. A ideia é desativar lá? Desativar o ISEA e levar... ter uma nova maternidade, a gente tem uma nova maternidade que seja... Só para você ter ideia, esse novo hospital, ele vai contemplar inicialmente 250 leitos, e a gente está deixando um pavimento todo pronto, preparado para uma possível expansão futura. Então a gente não vai fazer essa expansão agora, mas eu pedi para que subisse um andar a mais no prédio e deixasse o vão aberto para no futuro, caso Campina precise de uma ampliação, tanto no setor de obstetrícia quanto no setor de pediatria, os próximos prefeitos, as próximas gestões já tenham condições de fazer a ampliação sem maiores problemas. Já tem alguma ideia do que seria lá no espaço onde hoje é o ISEA? O que é que poderia ir para lá? Eu gosto muito da otimização de patrimônio, Carlos. Costumeiramente você tem situações no poder público do Brasil, quando qualquer construtor ele pega uma gleba, um pedaço de terra, e ele decide fatiar essa terra em lotes, e cria um loteamento, ele é obrigado a deixar uma parte desse loteamento para ser área verde, para funcionar como praça, né? E é obrigado também a reservar uma parte desse loteamento para funcionar como equipamento público, para construção de escola, construção de creche, construção de posto de saúde, construção de uma sociedade de amigos de bairro, né? A nossa querida SAB, um clube de mães, alguma coisa desse tipo. Mas, costumeiramente, o que você vê é um volume, muitas vezes, de destinação dessas propriedades. Tem doação à torta e à direito. A prefeitura vive recebendo pedido de doação de ONG, de associação, de sindicato de não sei o quê. E muitos desses terrenos são terrenos valorizados.
Então, não dá para simplesmente pegar o que é nosso, não nosso da prefeitura, mas nosso da cidade, e sair. Óbvio que tem doações que são extremamente meritórias. Por exemplo, eu recebi um pedido agora da Diocese para inaugurar, para fazer uma capela lá no Conjunto Ronaldo Cunha Lima. Recebi um pedido também para fazer uma capela lá no Altos de Campina, depois da Catingueira. Exatamente, você seguindo ali na Manuel Batista. São áreas que estão em expansão. São áreas que estão em expansão, que ainda a igreja quer se estabelecer lá. Tem alguma coisa mais justa, por todo o trabalho espiritual e trabalho social que a igreja faz, não tem nada mais justo. Inclusive, já garanti essa área lá no Ronaldo Cunha Lima, no Altos de Campina, para fazer capelas lá da comunidade católica. Só que tem diversas outras áreas que pertencem ao município que podem ser melhor aproveitadas. Como? Mandei para a Câmara Municipal, o vereador Valdeni está acompanhando isso também. Nós fizemos uma coletiva de imprensa lá no gabinete para informar que a gente estava mandando para apresentar o projeto do hospital, na verdade, e aproveitei e informei que nós estávamos mandando para a Câmara uma lei que permita a permuta de bens do município por serviços. Então imagine que a prefeitura tem algumas áreas que são valorizadas, que ficam à mercê de serem invadidas. Então o que é que a gente está fazendo? Permutando essas áreas por serviço. Então imagine que a obra do hospital, em matéria de obra, seja algo em torno de 30 milhões. Né? Geralmente é metade obra, metade equipamento. Então, se forem 30 milhões, a gente pega terrenos que são do município, um valor aí de 10 milhões, de 20 milhões, e permuta para pagar isso, obviamente, tudo com licitação, com aprovação da Câmara, para poder pagar esses investimentos. Né? Sem necessariamente a gente estar dependendo de aumentar a arrecadação, porque não já pertence ao município, não está inservível, não tem ninguém usando, correndo o risco de ser invadido ou aparecer alguém para pedir a doação. Então, se é de ficar assim, correndo o risco de ser invadido, ou aparecer alguém para pedir uma doação, quando é uma doação justa, é ótimo, mas quando não é, então a gente dá uma destinação efetiva e beneficiar as pessoas de Campina com um novo hospital. É exatamente isso que a gente está se preparando agora para fazer, e no lançamento do edital desse novo hospital, da licitação, parte do pagamento será executado, parte do pagamento vai ser feito com essa destinação de imóveis que pertencem à prefeitura e que estão sem uso. São 8h22, estamos conversando com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Prefeito, vamos falar agora do empréstimo. Está ansioso, a Câmara Municipal já autorizou se fazer o empréstimo. É importante, a gente tem que reiterar. Temos que falar desse empréstimo que é muito importante para Campina Grande, viu, Carlos Magno e Polion? A população, muitas vezes, a prefeitura vai pegar dinheiro emprestado para fazer o quê? Então, obras estruturantes serão feitas na cidade. Deixa eu ser a voz da população aqui. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né, prefeito? E até porque extrapola a sua gestão, né? Isso. Os prefeitos futuros também vão assumir o ônus e bônus. Para que a prefeitura quer tanto dinheiro, né? O pessoal pergunta. Vamos lá, eu gosto de primeiro distinguir o que é empréstimo do que é financiamento. São duas coisas distintas. Na cabeça das pessoas, empréstimo é você ir numa financeira ou num banco, você vai pedir um empréstimo, o banco vai depositar esse dinheiro na sua conta e você vai fazer o que você quiser. Não é assim que funciona? Eu quero um empréstimo, estou precisando de dinheiro. Vou lá no banco, o banco tem dinheiro suficiente. Quando é no banco é bom, né? Você vai num agiota, você vai em qualquer lugar, estou pedindo dinheiro emprestado. Isso aí é uma situação. Outra situação completamente diferente é quando você se propõe fazer um financiamento. Para você fazer um financiamento, é financiamento de coisa certa, de coisa exata. Já tem uma finalidade Tem uma finalidade específica. O banco precisa aprovar. Né? Imagine que você não tem uma moto e quer financiar uma moto. Qual é o objeto do financiamento? A moto. Você não tem uma casa, quer financiar uma casa. Você não tem uma casa, quer financiar uma casa. Então você vai lá, financia a casa, dá alguma coisa em garantia, a própria casa, geralmente, é a garantia, e você vai constrói a casa, porque imagine,
vamos supor o cidadão que recebe um salário mínimo ou 2 salários mínimos ali na casa de R$ 2.500. Se ele tem um custo de vida de R$ 2.000, significa dizer que ele vai ter R$ 500 por mês de sobra, entre aspas, para ir construir na casa dele. Então, todo mês ele vai comprar um milheiro de tijolo e ele vai construir a casa dele em leves parcelas de R$ 500. Quanto tempo esse homem vai demorar para construir a casa? Vai demorar décadas. Tem outra opção. Ele pode ir no banco, financiar a construção da casa e assumir parcelas do financiamento dentro do limite do que ele pode pagar. E com isso, consequentemente, ele vai receber do banco o recurso para construir a casa de uma vez e fica pagando ao banco. Ele não fica comprando de milheiro em milheiro de tijolo, de telha, de saco de cimento. Então, consequentemente, o que nós estamos fazendo não é empréstimo. Porque para tirar aí da mentalidade das pessoas, porque tem gente que está na hora do debate político, a prefeitura vai receber esse dinheiro, como se fosse depositar o dinheiro na conta, fazer um PIX para a conta da prefeitura e a prefeitura iria gastar da forma como bem quisesse. Definitivamente não é isso. O que nós estamos fazendo, antes de tudo, aí eu vi uma pessoa na Câmara, no dia que eu fui lá, disse, não, está endividando o município. Muito pelo contrário. Primeiro, Valdeni é bancário, está aqui conosco. Ô Valdeni, nessa tua experiência de banco, tu já viste banco emprestar dinheiro a quem não tem condições de pagar? Eu nunca vi. Não. Nunca vi. Eu, particularmente, nunca vi. Então, primeira coisa, se os bancos estão nos oferecendo, é porque hoje nós temos condições de pagar. Segunda coisa, a gente fez um esforço, para você ter ideia, no primeiro ano, em 2021, eu tive uma despesa de 126 milhões de reais para pagar contas, em geral, contas velhas, históricas do município, e para renegociar dívidas. Tem uma dívida antiga aqui, dos anos 70, que quando ela foi consolidada agora muito recentemente, o município ainda devia 470 milhões de reais. A gente conseguiu abater desses 470, 350 milhões. Com mais esses 126 que a gente pagou, no total foram 530 milhões que a gente conseguiu abater da dívida futura do município. Agora pegue a taxa Selic desse ano de 13,75%, a taxa de juros, e faça incidir nesse valor. Nós estamos fazendo uma economia de 73 milhões de reais esse ano só de juros. Agora imagine você que está em casa nos ouvindo, em Campina Grande, em Queimadas, em Lagoa Seca, quando você estiver. Imagine que você conhece uma pessoa que tem dívida no cartão de crédito. E todo mês você fica só pagando o mínimo. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E quanto mais você paga, mais a dívida cresce e você não consegue abater, não é isso? O que é que foi que a gente fez? A gente fez a consolidação da dívida do município inteira. Chamamos o Banco do Brasil, que é o interveniente, junto ao Tesouro Nacional. E nós fizemos uma proposta na melhor tese do devo, não nego, não só pago quando puder, não. Eu pago quanto eu puder. Porque qual foi a minha justificativa? Eu não posso, para honrar um pagamento com o banco ou com o governo federal, a quem o município deve, com a União, eu não posso comprometer os meus serviços de saúde, educação, né? Então, quando a gente fez essa organização, quando a gente promoveu isso, a gente recuperou a capacidade de investimento do município. Em outubro de 2021, a gente subiu a nossa nota, que o Ministério da Economia, da Fazenda, atribuiu uma nota, o Tesouro Nacional, entre A, B, C, D e E. Campina, historicamente, tinha uma nota D, às vezes C. Em outubro de 2021, a gente subiu para B. Em abril de 2022, nós alcançamos nota A pela primeira vez na história do município. Então, isso faz com que a gente tenha capacidade de investimento e mais, Polion. Imagina quando você vai alugar uma casa, no contrato tem lá o seu contrato de aluguel e alguém assina com você. Quem é esse alguém? Fiador. É o seu fiador, que vai garantir que se você não tiver condições de pagar, ele paga, não é assim? Nos financiamentos públicos acontece da mesma coisa. Só que eu tenho duas garantias. Ou eu dou a garantia do município, ou eu posso ter a garantia da União.
mas eu só tenho garantia da União se eu tiver nota A ou nota B. Então, na hora que a gente tem nota A ou B, quem dá a garantia do financiamento não é o município, quem dá a garantia do financiamento é a União. Porque ela diz, sim, esse município tem condições de arcar e caso ele não arque, eu arco. Então, veja, eu nunca vi também ninguém ser avalista, ser fiador de jeito negativado. É verdade. Então, o que a gente está promovendo, eu demorei para falar dessa coisa mais técnica. Agora, prefeito, para chegar de B a A, o esforço foi grande, né? Mais homem, tu é doido. Foi muito grande. Não tá vendo que eu tô quase 10 quilos a mais, não. Isso é sem dormir. É a gente trabalhando, é precisando organizar muita coisa, tendo que dar muito não. Reduzir nossas despesas. Teve que cortar na carne também. Tem né, que chegar cortar aí. porque não tem como você fazer um esforço desse e também não tem como deixar de fazer um esforço desse porque eu nasci em Campina, eu cresci em Campina, eu estudei em Campina, eu me formei em Campina, eu empreendo em Campina, eu faço política em Campina, eu me casei em Campina, E o filho é de meu Campina. filho é de Campina. Então, é em Campina que eu vivi minha vida inteira e é em Campina que eu vou continuar vivendo. Então, qual é o meu desejo? Que Campina cresça. Que Campina cresça, Campina se desenvolva. E a opção que a gente fez é muito mais do que uma visão de governo. Porque governo começa e acaba. É o que a gente chama de uma visão de Estado. Porque a cidade vai continuar, independente de quem esteja como prefeito ou como prefeita. A cidade vai sempre continuar. O que a gente promoveu foi uma organização que vai proporcionar o desenvolvimento da cidade nos próximos 30 ou 40 anos. Para você ter ideia, a última vez que Campina teve acesso a um financiamento internacional foi em 1978. Nós estamos falando de 45 anos atrás. De 45 anos atrás para cá, a gente nunca mais teve acesso a nenhum financiamento desses grandes portes. Porque se perdeu ao longo da história a capacidade de financiar e de pagar. Então, quando a gente construiu isso, a gente está viabilizando, porque no final das contas, eu vou te dizer, no final das contas, o debate não é sobre como a forma que vai ser pago. Vai ser pago. Se vai ser com emenda, se vai ser com recurso próprio, se vai ser com financiamento. O ponto é, o que é que vai ser feito? Porque quem está me ouvindo agora, lá na Feira Central, que está lá na Feira Central, Campina Grande tem 158 anos de história. Ela se tornou uma cidade maior desde que o trem chegou no início do século passado, ali no governo de Lauritzen. Então, são um pouco mais de 100 anos. Em metade do tempo que a cidade existe enquanto cidade grande, se tem um debate de uma lenda urbana sobre a Feira Central de Campina Grande. A última intervenção que a Feira Central recebeu foi no governo de Ronaldo, nos anos 80, quando Ronaldo fez aquela cobertura do mercado. Então, de lá para cá, o que se tem é, de fato, uma expectativa muito grande do feirante de Campina e da região circunvizinha, da região metropolitana de Campina Grande, Lagoa Seca, de Matinhas, a Lagoa Nova, né, de Caturité, de Buqueirão, de Boa Vista, dessas cidades circunvizinhas aqui, que todas vêm comercializar em Campina, comprar e vender. Quando a gente vai na feira, né, o pessoal, Carlos Magno, rádio, pessoal de rádio e tal, jornalista, e aí, você acha que essa reforma vai sair mesmo? A primeira pergunta que fazem pra gente. Aí Você acha que vai sair mesmo? Porque qual é uma o meu coisa tão cuidado? grande. Qual foi o meu cuidado, Carlos? Ô, prefeito, eu quero que o senhor fale sobre essa questão da feira de forma pedagógica, porque nós somos frequentadores da Feira Central. Assim, eu vou em intervalo eu comercial, sou ex-feiante, o senhor inclusive, toma né? água, né? Um gole d'água. Toma um gole Conversa com d'água, os porque o senhor vai falar internautas muito aí. sobre essa feira. O senhor ainda vai falar sobre obras que estão em andamento em Campina Grande. Temos o Parque Linear do Dinamérica, tá lindo. Vez quando eu caminho por lá, viu, Carlos Magno? Por isso você tá mais magro, né? Tô mais magro, eu perdi 8 quilos. Olha aí. Deixei por lá. Esse tema da feira, Eu acho que inclusive, eu achei. Esse tema da feira foi levantado pelo Cícero Simplício, que é nosso ouvinte, pediu para que a gente perguntasse também. E deixa eu só registrar aqui antes do intervalo, viu, Edil? Algumas mensagens, né? O Nicodemos Henriques está mandando aqui um bom dia para toda a equipe. O André do Cardoso também.
A Denise diz, bom dia, prefeito, e a todos que fazem o Metropolitana Notícias. Deus abençoe a todos. Humberto Araújo manda um abraço para Bruno. Cícero Simplício, já falei, está aqui. Manda um abraço a toda a bancada, enfim. Você pode interagir ainda aqui pelo Facebook, pelos nossos meios que a gente já divulgou. Já estamos no Facebook, né? Ao vivo, prefeito, aqui a nossa turma aí, curtindo a sua entrevista. A gente aproveita, antes do intervalo, manda um abraço para o Marcos Alfredo, que é o coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Valdeni Santana, vereador, que está aqui acompanhando o prefeito. Bruno Eduardo, que integra a assessoria do prefeito. Também o Matheus Rodrigues e Emanuel Tadeu. A gente volta em instantes. Estamos apresentando Metropolitana Notícias. Jornalismo com respeito e responsabilidade. Para deixar você bem informado. 101.9. Olá, eu sou o médico Dr. Ariano Brilhante, CRM-PB 13873, e eu tenho um alerta importante para dar e um pedido para fazer. Os casos de síndromes respiratórias aumentaram muito na Paraíba, e as crianças são as mais afetadas neste momento. Por isso eu peço, vacine urgentemente nossas crianças contra a gripe e influenza. As vacinas sempre salvaram vidas e continuam salvando. Governo da Paraíba. Aqui é bom demais. No Brasil, 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza. Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. Ouça as crianças atendidas. Alice, 5 anos. A comida daqui é muito boa e saudável. Letícia, 9 anos. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Rádio Metropolitana, grudada em você. Rádio Metropolitana FM. Rádio Metropolitana FM. Paraíba de Augustos, Arianos, Marinês, de Marias, de Josés, de Cláudias e Juarez, onde o sol nasce primeiro, terra do repente, Xaxá do Baião, da Hollywood nordestina e do maior e melhor São João. Aonde você vai, a gente vai junto. Você sabe que é o nosso melhor assunto. Agreste, Borborema, litoral e sertão. Toda Paraíba na programação. Agreste, Borborema, litoral e sertão. Toda Paraíba na programação. Sistema Correio. Com você somos mais. 101.9. Voltamos a apresentar Metropolitana Notícias. Respeito pelo ouvinte. Responsabilidade com a notícia. Polion Araújo. Ed Francis. Carlos Magno. São 8h38, GP Pneus é a sua autocenter de confiança. Em GP Pneus você encontra o maior mix de pneus na Paraíba. Alinhamento 3D mais balanceamento, serviços mecânicos em geral para o seu veículo, revisões corretivas e preventivas. Cuidamos da suspensão do seu automóvel, melhor preço, ótimo atendimento, parcelamos em até 12 vezes no cartão. Ligue 991810999. GP Pneus Campina Grande, na Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, número 1410, próxima à Secretaria do Município. Um grande abraço a toda a equipe. Alô, Rodolfo, Diogo, Luiz, Matheus, Ivan, é a equipe campeã da GP Pneus, a sua autocenter de confiança na cidade de Campina Grande. Inclusive, Marcos Alfredo vai botar pneus novos no carro e vai lá, né? A GP Pneus, né? Pode comprar em 12, viu, Marquinhos? Não tem problema, não. Metropolitana Notícias. Um espaço aberto para a informação. 8h39, a gente volta para os estúdios do Metropolitana Notícias, informando que o nosso número 99858-8374 está à sua disposição. Liga para a gente, 99858-8374. E a gente continua conversando aqui com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, muitos assuntos.
tem São João. Tem São João, ele tá meu amigo, ele tá numa paquera tão grande com aquele Parque do Povo. Quem que o não bicho- está, né? Quem não tá, né? Depois de 40 anos, mudanças totais na estrutura do São João, o São João repaginado totalmente. Se perguntar quais são as novidades desse São João, tudo, né? Tem até lâmpadas novas lá para Sul de Velho, né? Tá Em LED. Deixa eu registrar aqui, antes do prefeito responder a audiência, do deputado Sargento Neto mandou a foto do rádio do carro aqui, tá ouvindo a gente. Um abraço, Sargento E Neto. ouvindo a entrevista com o prefeito Bruno também. Quer deixar o São João pro final? Eu vou, deixa eu fazer no também o meu mercado? registro. Vamos lá. Deixa eu fazer o meu registro de audiência Passa, também. mande alô aí, prefeito. É possível. Fica à vontade, prefeito. Além do deputado Sargento Neto, que eu quero agradecer, alguns mandaram mensagem aqui, o deputado Fábio Ramalho também, os secretários, doutor Gilney Porto, nosso secretário de saúde. Esteve aqui com a gente semana passada. Foi. Nosso primeiro entrevistado aqui. Né? Não, o primeiro foi Dunga Júnior. Dunga Júnior. Ele foi o segundo. Homem da CTP. O segundo foi o Junei. Joab Machado, nosso secretário de obras. Quem está aqui acompanhando também, tem um acompanhando ao vivo, que é o vereador Valdeni, mas tem o outro aqui que está acompanhando pelo rádio, que é o vereador Saulo Noronha e Ana Noronha, que estão acompanhando. Também o vereador suplente Eduardo Costa, filho de Lourdes Costa, está acompanhando e mandou um abraço aqui. Daqui a pouco eu olho de novo. Mas só para concluir a questão da Feira Central, que a gente estava falando, já que vocês são assíduos frequentadores, o que a gente optou foi, primeiro, ao invés de eu contratar um projeto que faça aquilo que eu quero, a gente decidiu abrir um concurso nacional que teve concorrentes do Brasil inteiro, de quase todos os estados, e no finalmente chegou-se a um resultado, foi examinado por uma banca julgadora formada pela Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Pernambuco, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, né? Tinha um representante só da prefeitura, foi feito o julgamento, chegou-se à conclusão, o projeto foi aprovado, semana passada nós contratamos, e daqui a exatos 40 dias, era 45 da assinatura do contrato, nós já temos a primeira etapa em projeto executivo pronta para ser licitada. E a primeira etapa, só para, Carlos, você que perguntou, pediu para a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem, não dá para você chegar na Feira Central e tapumar a Feira Central. Não dá para fechar as ruas e dizer, não, vai transferir... Tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá para tirar a feira, levar para o Parque do Povo e fechar a feira. Não dá, né? Então, o que é que a gente está fazendo? Nós colocamos fases. A primeira fase é a fase dos armazéns. Ali, perto da Cristóvão Colombo, pertinho do mercado, a prefeitura é detentora de alguns armazéns. Então, foi o que a gente fez. Colocou esses armazéns para serem a primeira etapa. Por quê? Primeiro, porque eles são não utilizados. Segundo, porque eles vão nos servir de retaguarda. Uma vez os armazéns prontos, eu vou poder mover a feira com a ajuda dos armazéns. Por exemplo, vamos imaginar que a segunda etapa vai ser a Feira de Flores. Descendo ali a Vila Nova da Rainha. Então, entrando ali na lateral do antigo Ideal, você já vai pegar ali a Feira de Flores. Isso. Para a gente fazer a Feira de Flores, todas aquelas pedacinho ruas... da Feira de Fumo ainda. Todas aquelas ruas vão receber obras de drenagem, de esgotamento e também de requalificação da rua. Porque a gente sabe que quando chove, feito hoje está chovendo, às vezes a lama fica escorrendo no meio do pé dos comerciantes e dos compradores. Então, quando os armazéns estiverem prontos, quando a gente for fazer a feira de flor, a gente tira a feira de flor dali da rua, leva para os armazéns, enquanto está na obra da feira de flor. Quando a obra da feira de flor for concluída, a gente traz o pessoal de volta e vai para outra etapa usando os armazéns como essa retaguarda. Então, por isso, os armazéns, daqui a 40 dias, já estão com um projeto executivo pronto. Aí, com isso, os comerciantes não têm prejuízo. Aí, isso, os comerciantes não têm prejuízo e a gente vai fazendo por partes a Feira Central. Então, no finalmente, vai ficar uma obra muito boa, muito bonita, organizada, real, é uma obra, um projeto real, e que, no finalmente, ela vai melhorar o que existe. E já tem todas as licenças para isso, porque um dos argumentos das gestões anteriores era a questão do IFAEP, né? A questão do Instituto do Patrimônio. Uma coisa que a gente conseguiu, quando a gente democratizou esse debate, e a gente decidiu fazer um concurso público,
a gente convidou o IFAM, já que a feira é registrada pelo IFAM, e o IFAEP para participar da construção do edital. Então, eles participaram conosco. Foi feita ali há muitas mãos. Prefeitura, Instituto de Arquitetos do Brasil, IFAM, IFAEP. Eles participaram e o IFAM participou do julgamento dos projetos. Então, uma coisa que nos facilita é saber que eles participaram e foram eles que aprovaram, fizeram a pré-aprovação daqueles projetos. Na verdade, com relação ao IFAEP, o único problema maior que a gente tem é o Eldorado. E o que foi que eu fiz? Eu comprei o Eldorado para o município. O Eldorado era propriedade privada, a gente comprou o Eldorado, transferiu para o patrimônio do município. Só tem um pedacinho da fachada lá. Exatamente isso. A gente vai manter aquela fachada e vai reproduzir a fachada. A gente não vai fazer o falso histórico. A gente preserva o que existe, mostrando que é antigo, e vai fazer uma réplica da continuação da fachada, mostrando que é nova. E mostrando a distinção entre um e outro. E ali o Eldorado vai ser, acho que é a joia da feira, porque ele vai ser o nosso centro cultural, onde vai ter exposição, onde vai ter atendimento a turista, vai receber os turistas para entrarem na feira. E a gente criou um vão que você vem desde a feira de flor, atravessa, passa pela feira de fumo, passa pela feira de peixe, entra no mercado central, sai nos armazéns, atravessa os armazéns e chega no Eldorado. Então, numa linha reta, você vai conseguir transitar a feira inteira, e isso a gente está fazendo com um cuidado histórico muito grande e com respeito especialmente a quem frequenta, que não vai precisar reaprender a usar a feira central, porque a feira central vai continuar existindo como você conhece, só que totalmente reformulada. Receba aqui, prefeito, o abraço do Emanuel Dantas, que é da nossa equipe aqui. Ele faz a produção, por isso não está no estúdio, mas está ouvindo a gente também. Dá um abraço para o Mago. Tem perguntas aqui. O Tony Lima mandou perguntando quando é que começa a obra do Açude Novo. Finalmente, não tem um negócio que você... a expectativa de que você vai parir um menino. Bernardo, meu menino, nasceu com 40 semanas e 3 dias. E foi uma expectativa no dia que esse menino foi nascer, Adriano. Foi sua melhor obra, né? Foi, de todas elas. Na verdade, é mais mérito da mãe, né? Que eu só ajudo com a parte dos insumos, mas quem produz mesmo é ela, né? E quando a bolsa estourou, você ainda deu... Eu tava no Jardim Borborema fazendo caminhada no segundo turno. Na caminhada no segundo turno na campanha, naquela tarde e noite lá. Exatamente. Jardim Borborema. E aí, é uma expectativa muito grande. Em resumo, hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, a gente começa a parir o Parque Evaldo Cruz. Hoje começa a licitação do Parque Evaldo Cruz. Acho que agora, às 9 horas, parece estar marcado 9h30 para começar o credenciamento das empresas que vão concorrer. E essa é também uma obra importante, fundamental para a revitalização do centro, daquela área dali do parque, que é uma área linda. Poucas cidades dispõem de uma área como aquela no coração e que está abandonada há uns 20 anos. Nesse projeto, prefeito, vai ter a integração do parque, vai interligar o Parque Evaldo Cruz com o Parque do Povo? Vamos realizar outra lenda urbana. Vamos tornar realidade. Porque desde que eu me entendo por gente, se fala nesse danado desse túnel do Parque do Povo para o Açude Novo, que era um sonho de Renato Azevedo, que foi o arquiteto no governo de Evaldo Cruz, em 73, 74, que desenhou o projeto, e no projeto dele já contemplava o túnel interligando ali com os coqueiros de Zé Rodrigues, que depois virou o Parque do Povo. E está sim contemplada a construção daquele túnel ali por baixo da Lino Gomes de Araújo, que é a rua da ABB, antes de você chegar na 13 de maio. Então, ali por baixo vai ter a conexão do Parque do Povo com o Açude Novo, e a licitação começa hoje. Acredito que a abertura dos envelopes deve acontecer no final da semana. E essa é uma obra importante, fundamental, junto com outra que está indo para a licitação agora, que é a revitalização do Capitólio e da Praça Clementino Procópio. O Capitólio também é outro grande equipamento da cidade, histórico. O projeto foi construído em parceria Prefeitura Unifacisa. Os cursos de Engenharia e Arquitetura da Unifacisa
que foram nossos parceiros. A gente aproveitou e fez dele um projeto de extensão para os alunos, os estudantes de engenharia e de arquitetura, que foram mentoreados ali pelos professores. E a gente desenvolveu, recuperando, na verdade, mantendo aquelas 4 paredes do Capitólio, mas ela não tem mais condição de receber nenhuma estrutura em cima. Então, dentro do Capitólio, a gente vai fazer uma estrutura metálica e subir o prédio com a estrutura metálica, e essa estrutura metálica vai ajudar a sustentar as paredes existentes. Então, vai, inclusive, ser o arrimo, vai ser a sustentação daquela parede existente, e também está indo para a licitação agora. Tem outras tantas intervenções, a abertura da Avenida Félix Araújo, interligando a Zona Leste, mais precisamente ali o Santo Antônio, Vila Castelo Branco, passando pelo Jardim Tavares até chegar no Alto Branco. Ali não tem o Assis Chateaubriand, quando você vem na Rua Santo Antônio, você entra na Rua Alice Gaudêncio, aí tem a Escola Estadual Assis Chateaubriand. A Alice Gaudêncio é aquela rua que tem um canteiro central, mas logo em seguida, 50 metros depois, ela termina. Então, ali onde ela termina, a gente vai abrir uma avenida. A licitação acontece agora, acho que dia 2 de junho, logo na primeira semana do mês de junho. A licitação acontece para a avenida, para a abertura da Avenida Félix Araújo, que a gente decidiu dar esse nome para homenagear os 100 anos do grande Félix Araújo, que, se vivo fosse, o vereador que foi assassinado aqui em Campina Grande, que é patrono da Câmara Municipal. E ela vai interligar Santo Antônio, Vila Castelo Branco, passando pelo Jardim Tavares, até chegar na Avenida Manuel Tavares, lá em cima no Alto Branco, perto do Atacadão. Vai desafogar o trânsito, é coisa boa. Muito, vai ser uma alternativa à Avenida Canal. Então, para você não estar usando a Avenida Canal, que já fica muito no horário de pico, fica muito sobrecarregada, quem vem, por exemplo, do Alto Branco, quem vem desses condomínios de Lagoa Seca, quem estiver vindo da própria Lagoa Seca Esperança, que quiser vir para Campina ou vir aqui para a região central, para perto do shopping, vir para o Catolé, para o Açude Velho, não vai mais precisar pegar a Avenida Canal, que fica muito congestionada. Então você imagine que você está aqui onde a gente está e quer ir lá para cima, lá para o Lindão. Você vai sair daqui, mais precisamente você vai entrar, se quiser ir por exemplo, vou fazer meu circuito de casa, que eu moro no Mirante, eu vou vir pelo Mirante por dentro, passo na frente do Nenzinha Cunha Lima, pego o Apete da Costa Agra, que é a principal ali do Zé Pinheiro, do cemitério do Zé Pinheiro, sigo em frente na Apete da Costa Agra, chego ali na pracinha que divide Zé Pinheiro e Monte Castelo, aí é quando vira Mamed Moisés Raia, aí você segue em frente na Mamed Moisés Raia, faz só aquela curvinha na Santo Antônio, pega a Alice Gaudêncio, segue em frente, vai sair lá no Atacadão. Então, sem precisar pegar o trânsito da Avenida Canal, sem precisar pegar trânsito na Manuel Tavares, sem precisar pegar trânsito em canto nenhum. Vai ser uma grande alternativa. Outra grande obra que está indo para a licitação agora esse mês é a pavimentação da Avenida Plínio Lemos. É uma região, já é a região mais densamente povoada de Campina, que é a região das Malvinas e de Bodocongó. Ela vem desde a Floriano, Polion, até ali a Floriano Peixoto, antes de chegar no Trauma, no Giradouro. A gente não chega naquele girador ali onde tem o mercado das Malvinas. A gente sobe aqui à direita e passa em frente ao mercado. Aquilo ali já é a Avenida Plínio Lemos, que tem o canteiro central embaixo da linha da Chesf. Passa na Piramidal, né? Isso, passa na antiga Piramidal. E aquele canteiro central tem 110 metros de largura. Então são 3 quilômetros de um lado e 3 quilômetros do outro, fazendo a conexão da Floriano Peixoto com a Rua Manel Mota, que é a rua da continuação do açude de Bodocongó. Então vai passar por Malvinas, Serrotão, Chico Mendes, Alameda, Ramadinha 1, Ramadinha 2, João Paulo II, Portal dos Bosques, Bodocongó, São Januário, vai beneficiar aquela região inteira. Ali são 10 bairros e conjuntos que vão ser beneficiados. Sonho Meu, Grande Campina, todos eles com a abertura de uma avenida com 6 quilômetros de extensão, sendo 3 quilômetros de um lado, 3 quilômetros do outro, daquela linha da Chesf ali, que vai atender a comunidade
Malvinas, Bodó, Congó e desses bairros todos que eu citei. Aquela região da Alameda cresceu muito nos últimos anos, então vai ser um benefício importante para as pessoas que residem naquela localidade. Prefeito, em relação aos ambulantes da rua João Pessoa. Saia dessa agora. Saia dessa agora, prefeito. Esse é um problema que nunca é fácil de ser enfrentado. Acho que você vai lembrar, Polion, quando Cássio decidiu retirar os camelôs dali do centro da cidade. Sempre tem, naturalmente, eu gosto de dizer que eu gosto de ajudar a ganhar o pão. Nunca atrapalhar o pão ser ganhado. Só que, para ganhar o pão, isso precisa ser de forma organizada e ordeira. Não dá para simplesmente ocupar as calçadas, enfim. Então, essa é uma situação... Se tirar de um lugar, tem que botar em outro. Tem que colocar em outro. Exatamente isso. Por exemplo, a gente vai fazer a revitalização do Capitólio e da Praça Clementino Procópio. Ali na frente virou um outro camelódromo, né? O pessoal está ali. Naturalmente vai ter que sair. Eu acho que eles são conscientes. A gente vai procurar um outro lugar, vai procurar um outro espaço. Aquele prédio do fórum, o antigo fórum de Campina Grande, na Floriano Peixoto, não teria condições do governo municipal, aquilo é da justiça, do governo estadual, do Tribunal de Justiça. Estava à disposição do município, alguns anos atrás, foi devolvido ao tribunal. Ano passado eu enviei um ofício ao presidente, ainda era Saulo Benevides, pedindo a disponibilidade daquele imóvel para o município, para a gente, em alguns dos andares, servir de comércio e em outros ter exploração para áreas de empresas de tecnologia, startups, aquelas salas de compartilhamento de estudo, né, coworking, de trabalho, para atender a demanda de estudantes e da turma que vai para o centro da cidade. O tribunal manifestou o interesse de compartilhar aquela área ali conosco, mas naturalmente ela demanda um investimento grande. A gente está disposto a fazer, agora eu preciso ter a garantia de que essa sessão vai ser feita por pelo menos uns 20 ou 30 anos. Não dá para fazer uma sessão por 5 anos para a gente fazer aquele investimento e daqui a 5 anos ter que devolver o prédio, né? Então a gente está nessa expectativa de que o tribunal confirme aquela sessão, que é uma opção para a gente retirar aqueles camelôs ali do meio da rua, né, que terminam, eu sei que é o ganha-pão daquelas pessoas, as pessoas precisam, e especialmente numa época como essa, né, meu amigo? Da caristia, o retorno de inflação, desemprego, as pessoas arrumam um jeito de sobreviver. Agora, não dá para arrumar um jeito de sobreviver e a gente atrapalhar a cidade. Precisa fazer as coisas conjuntamente. Foi por isso que, na época, Cássio criou as Arcas e criou o shopping Edson Diniz, ali no prédio das Antigas Brasileiras, de frente às lojas brasileiras, de frente à Praça da Bandeira. Depois ainda teve o uso da garagem da Câmara, né? Também é um mini shoppingzinho, uma galeriazinha ali. Né? Prefeito, recebo um abraço aqui do nosso colega jornalista, ex-presidente da CI, Antônio Nunes, está na escuta. Manda um abraço para Toninho. O ex-presidente do Campinense, Felipe Cordeiro, o Gordo. O Gordo Felipe está na audiência. Também está na audiência do programa. Gordo é gente boa. E o Wesley pergunta sobre... Todo gordo é gente boa. Você nunca viu um gordo fazendo mal a ninguém. Ele só quer comer. Vai, né? Todo gordo é feliz. Um hambúrguerzinho, uma picanhazinha, né? Uma feijoada. O Wesley pergunta sobre outra lenda urbana, o VLT. Essa é outra lenda urbana, né? A gente está reformulando, Carlos. Nós já estamos. O projeto já está pronto, a gente já entregou às empresas de ônibus o novo sistema de transporte. Eu vou, nesses dias, fazer um encontro com a Câmara Municipal para apresentar à Câmara. Eu tinha até pedido ao vereador Valdeni, eu acho que ele que fez o requerimento, pedindo para que a Prefeitura fosse lá apresentar o novo sistema de transporte público. E dentro desse novo sistema de transporte público, a gente está prevendo a reativação. Não vou prometer, porque, primeiro, a linha férrea não pertence ao município. A linha férrea pertence à União e é concedida à Transnordestina. Então, a linha férrea não pertence a gente. Daí o problema lá de Galante no trem do forró, né? Isso. O investimento para revitalizar a linha, embora, graças a Deus, aqui em Campinas a gente só tem uma área maior de invasão,
que é ali no Tambor, paralelo a Assis Chateaubriand, ali por trás do Açaí, naquela região ali, na Carajás, desculpa, Açaí não, Carajás, do outro lado, né? Que tem algumas casas ali que invadiram a área da linha, mas de resto a nossa linha, desde Galante até perto de Puxinanã, ela é toda preservada, embora seja uma linha antiga que precisa ser revitalizada. E parece que a bitola é diferente também, né? Mas a bitola é adaptável. Sendo bem sincero, a bitola é adaptável, dá para você adaptar. Hoje os veículos que você vai comprar, você consegue escolher qual é... A bitola, né? Guardadas as proporções, é quando você vai comprar um carro que você escolhe se ele vem com roda aro 16, aro 18, aro 20, qual é o perfil do pneu. Você vai comprar o veículo rodante, o material rodante ali, o trem, e você escolhe se ela é bitola singela, se é bitola dupla, se é mais larga, se é mais estreita. Isso aí não é um problema, não. O problema é que, primeiro, o investimento para revitalizar aquela superestrutura, né, como ele chama, a parte visível ali, para recuperar os dormentes, os trilhos, os parafusos todos, e construir as estações de embarque e desembarque, é um investimento alto, que o município sozinho não tem condições de fazer. Ele precisa ter ali a vontade também dos ministérios do transporte e, mais especificamente, do Ministério das Cidades. Eu devo estar com o secretário nacional de mobilidade, o novo secretário nacional de mobilidade, na próxima semana, para tratar sobre isso. Na semana passada eu recebi o superintendente interino da CBTU aqui em Campina Grande. A gente vai assinar um acordo de cooperação para eles também nos ajudarem no levantamento dos estudos. E, sendo bem franco, a gente marcou nós já tivemos essa audiência lá em Brasília, estivemos lá no Ministério dos Transportes, a convite do senador veneziano, e estive na semana retrasada no Ministério das Cidades junto com o senador Efraim Filho, e tratei tanto com o ministro Renan Filho quanto com o ministro Jader sobre a reativação da linha, mostrando que é necessário uma junção de esforços. O município sozinho não vai ter recurso para fazer aquilo, mas se o município colocar uma parte dos recursos, se o governo federal colocar uma parte dos recursos, se os nossos parlamentares, senadores e deputados, colocarem uma parte desses recursos, aí a gente consegue. E eu tenho toda a disponibilidade de construir a parceria que for necessária com o governo do estado, com o governo federal, com quem for preciso para a gente fazer isso, porque você vai atender as principais áreas da cidade. Você atende Galante, você atende o Aloysio Campos, Distrito Industrial e Distrito dos Mecânicos, você atende o centro da cidade, né? Afinal de contas passa aqui vizinho a STTP, ali na Estação Velha. Você atende o polo jurídico, né, com Fórum Afonso Campos, com Justiça Federal, Justiça do Trabalho, com Ministério Público. Você atende o polo médico do São José e da Prata, onde estão 4, 5 hospitais privados, públicos, onde você tem as clínicas. Você atende o polo universitário, afinal de contas você passa entre a Universidade Federal e a Universidade Estadual, e você atende bairros que são extremamente necessitados dessas estruturas, como o bairro do Jirimi, já que Saulo Noronha está nos ouvindo aqui, Araxá. Você vai atender o bairro de Bodocongó, vai atender o bairro do 40, vai atender o bairro de Santa Rosa, você vai atender o bairro da Liberdade, você vai atender, enfim, diversos bairros que são contemplados com a presença da linha férrea, que hoje está desativada, mas também se tornou uma lenda urbana que, a depender... Eu peço a Deus, Edil, Polion e Carlos, eu peço a Deus força, sendo bem sincero, para fazer essas coisas todas, porque coragem eu tenho de sobra. É muita coisa mesmo. Coragem, eu penso no homem que é desassombrado com o trabalho. Eu não tenho... E nem tenho medo de emitir opinião. Veja, a gente chamou. Olha o tamanho dos problemas. Reformulação do sistema de transporte público coletivo. Nosso sistema é datado de 1983. Então tem 40 anos. Feira Central de Campina Grande. É um problema de 50, 60 anos. ISEA, 72 anos.
Então a gente está chamando... Capitólio. Capitólio. Né? Tem 20 que Parque caiu. Evaldo Cruz. Capitólio tem 20 que caiu. O Evaldo Cruz tem 20 que virou um lugar ermo. Então a gente está chamando grandes responsabilidades para si. A gente está assumindo, eu acho que eu tenho convicção, tá? Quem se dispõe a sair da vida particular, da sua vida privada, para assumir um desafio na iniciativa pública, seja como vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, enfim, o que é que seja. Ao chegar no posto que você chega, você naturalmente tem decisões a tomar. E quanto mais difíceis as decisões são, mais necessárias elas são. Também. Porque, convenhamos, se ela for fácil, alguém já teria feito. E não é uma coisa estática, é dinâmica. Não, é muito. Cresce, e todo dia surge um problema novo. Mas a gente tem essa determinação, essa coragem de chamar esses desafios e de ter a humildade também de dizer, nós precisamos de parceiros. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Por isso que a gente bate na porta. Eu tenho ido todos os meses a Brasília. Gabinete de deputado que tem atuação em Campina. Aí eu vou no gabinete de Damião, vou no gabinete de Romero, vou no gabinete dos nossos deputados federais, mas vou também no gabinete de gente que não tem atuação aqui, como Messinho. Semana passada eu estava no gabinete de Messinho, Lucena, pedindo ajuda aqui para a cidade. Aí vou toda semana, estou lá. Vou no gabinete de Efraim, vou no gabinete de Veneziano. Eu digo sempre, Carlos, o seguinte, eu acho que a gente precisa, classe política, sociedade, especialmente no Nordeste, a gente precisa evoluir para um nível de entendimento que, passadas as eleições, a responsabilidade que cada pessoa dessa, deputado, prefeito, governador tem, passa a ser uma responsabilidade institucional. Não é só uma responsabilidade partidária. A gente não vai conviver só com quem é filiado ao mesmo partido ou está do mesmo, entre aspas, lado político. A gente tem que ter maturidade suficiente para dizer o seguinte, como eu disse ao governador há um mês, quando eu encontrei. Governador, o senhor tem um lado político, eu tenho outro. O senhor tem um partido, tem uma corrente partidária, eu tenho outra. Mas gostando ou não, o senhor é o governador do estado. Gostando ou não, eu hoje sou prefeito de Campina Grande. Então a gente não precisa se casar. A gente só precisa conviver. E conviver no sentido de que a cidade se ressente pelo fato de não ter investimentos expressivos do governo há muito tempo. No que depender de mim, Bruno, enquanto eu estiver como prefeito, eu estou de porta aberta para construir parceria. Sessão diária, doação diária, doei área para construir um hospital, já me dispus a doar área para construir delegacia, para construir escola. Eu não tenho dessa dificuldade, porque no final das contas, são as pessoas que estão ali no Aloysio Campos, que estão tendo que sair, os filhos estão tendo que sair para estudar no Ligeiro, estão tendo que ir para Queimadas, ou entrar em Campina para estudar no Cruzeiro, estudar no Tambor, porque não tem escola estadual lá no Aloysio Campos, embora tenha uma população de mais de 20 mil pessoas. Se for por falta de terreno... Não, já garanti. Então, esse aspecto, aí algumas pessoas têm perguntado... A relação institucional é e relação benéfica para Campina. E relação política, no final das contas, Edil, eu acho que... tem uma coisa que meu avô costumava dizer, e essa semana agora está fazendo um ano que meu avô partiu, que está na glória. E meu avô era conhecido, vovô Ivandro era conhecido como um homem muito ponderado. Ele era conhecido como um homem que sempre fez da vida pública um instrumento para fazer amigos. E ele gostava muito de uma frase, de um sermão de Padre Antônio Vieira, que, em resumo, Padre Antônio Vieira diz assim: sabem, padres pregadores, porque causam pouco abalo os nossos sermões? Sabem por que convertia João Batista a tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, os seus exemplos pregavam aos olhos. Tem um ditado popular, Paulinho, que diz que as palavras ensinam e os exemplos arrastam. Então, muito melhor do que falar é fazer. E eu preciso, assim, eu tenho dito constantemente que eu tenho procurado parceiros, eu tenho procurado pessoas que queiram contribuir. Independente de situação partidária. E aí a gente entra num ponto.
certo? Todo mundo sabe, eu nunca tive uma convivência política, embora sempre tive uma convivência respeitosa, por exemplo, com o senador veneziano. Sempre tivemos uma relação, à parte do debate eleitoral, a gente sempre teve uma relação respeitosa. Agora, qual é o testemunho que eu tenho a dar? Nós nunca tivemos relação política. Do final do ano para cá, a gente passou a conviver, a conversar um pouco mais administrativamente falando. Veneziano não me fez nenhuma imposição. Eu não fiz nenhum pedido a veneziano. Mas a gente começou a conversar e chegou-se à conclusão de que, por Campina, sendo bem sincero, Deus pesa a palavra antes. A Bíblia diz que Deus conhece a palavra antes que ela venha à boca. Verdade. Né? Então, ele sabe que o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade. O veneziano não me fez nenhuma imposição, nem eu fiz nenhum pedido. Agora, ele é um senador e eu sou prefeito. Ele sabe a responsabilidade de ser prefeito porque ele foi prefeito. Né? Romero é deputado federal, já foi prefeito e sabe a responsabilidade de ser prefeito e hoje é deputado federal. E o que é que eu tenho dito? Eles estão me ajudando. Eles estão encaminhando recursos. Eles estão abrindo portas de diálogo nos ministérios. E eles estão me ajudando. Qual é o custo de reconhecer isso? Da minha parte, nenhum. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Efraim, por exemplo. Efraim, semana passada, disse: Bruno, quero lhe levar no Ministério das Cidades para a gente tratar sobre a hipótese de construir umas casas aqui, 800, 900 casas, do programa Minha Casa Minha Vida. Qual é o custo? Vai cair pedaço, Edil? De eu dizer aqui no microfone que Efraim está me ajudando? Não vai cair pedaço nenhum, meu amigo. Porque não está ajudando a mim, não, nem eu estou pedindo para mim, não. Graças a Deus, eu tenho onde morar. Mas tem gente que não tem gente que precisa. E se ele tem condições de me ajudar de alguma forma, de ajudar a cidade de alguma forma, por que eu não vou receber a ajuda para a cidade? Não é para mim, não. Então, a evolução de maturidade que a gente precisa ter é essa. Passou a eleição, desarma o palanque, trabalha. Política é consequência, meu amigo. Quando chegar no período da eleição, cada um toma as suas posturas, cada um assume a posição que quiser e vai prestar contas diante da população. Quem vai julgar, no final das contas, como sempre foi, quando a gente vive numa democracia, quem julga, no final das contas, é as pessoas que vão para as urnas. São as pessoas, né? A gente já está puxando aqui 12 minutos além do horário. Já são 9h12, a conversa está tão boa, viu, Marcos Alfredo? Ainda faltou São João. Faltou São João. Tem pergunta aqui chegando. Estão perguntando aqui com relação, prefeito, a concurso público. Estão perguntando aqui sobre piso da enfermagem. Deixa eu registrar um bocado de coisa, né? Deixa eu registrar aqui. Tá cheio aqui. A ex-vereadora Pamela Vital está aqui. Bom dia a todos, estamos aqui em casa ouvindo a Metropolitana. Muito boa entrevista com o prefeito Bruno Cunha Lima. Parabéns a todos. O Itamar Nunes, prefeito para trabalhar. Itamar lá da Arapuã, é nosso ouvinte, viu, prefeito? Itamar já dizia isso lá na Rádio Cidade, com o saudoso Juarez Amaral, né? Tem aqui, bom dia, pergunta ao prefeito sobre o piso da enfermagem. Não sei se vai dar tempo aqui, mas vamos ver, né? Falar nisso, eu estou indo, terminar aqui, eu estou indo lá para a FIEP, que tem um encontro da FAMUP, da Federação dos Municípios. É uma mobilização de prefeitos para tratar sobre essa questão do piso da enfermagem. As poucas coisas têm tanto mérito quanto o piso da enfermagem. É merecido. Se existe um profissional que dentro de um hospital leva um hospital nas costas, são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Agora, para a gente implantar, o governo federal, já que é ele que está criando, ele precisa dar condições. Né? Porque semana passada publicaram um valor que seria destinado para Campina, cerca de 4 milhões, e a gente ainda vai ter que dividir com o Hospital da FAP, com as instituições filantrópicas. Então não dá, como diz no ditado popular, não dá nem para tapar o buraco do dente. Então, se o governo federal, de fato, ele está criando a lei para determinar que seja aplicado o piso, a gente aplica, desde que ele dê condições. Se ele der condições. Para a gente encerrar, prefeito, tem município que vai receber R$300. O que é que vai Nenhum fazer município com consegue R$300 fechar as contas. Lá no sertão da Paraíba? Não fecha, meu amigo.
Verdade. E a gente é testemunha que quando o senador veneziano veio dar entrevista aqui, o prefeito André de Boa Vista mostrou para ele... Inclusive mandando mensagem aqui. O André disse que é ouvinte nosso agora, né? Mostrou para ele, disse aqui, veneziano, ele disse, me passe isso tudinho que eu quero ir para a ministra Nízia para conversar com ela sobre isso. Mas deixa eu perguntar aqui, que o senhor falou da relação com o deputado Romero Rodrigues, com o veneziano, e ontem, no final da tarde, início da noite, uma foto saiu em tudo quanto tudo que é portal, site. E da foto, coincidentemente, o senhor está no meio, à sua direita está Romero, à sua esquerda veneziano. O que é que significa isso? Duas perguntas. O senhor vai ser o elo desse trio e essa foto é um prenúncio da foto que será tirada no Palanque no ano que vem? Agora... Vamos lá, vamos lá. Se soltar uma bomba, o que é que escapa? Vamos lá. Minha opinião. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade institucional, como eu disse, de buscar recursos, de buscar investimento para a cidade. E nessa hora eu tenho maturidade suficiente para a gente fazer de uma forma que seja benéfico para a Campina. Não estou pedindo nada para mim. Nada. Tudo, Carlos, Deus me deu, graças a Deus, coragem para trabalhar, determinação, tenho meu teto para morar. Então, quando a gente faz esses movimentos, eu faço com uma finalidade de converter isso em resultado para a cidade. Então, vamos lá. Se você, ou quem está me ouvindo, você é um prefeito de uma cidade grande ou de uma cidade pequena, você já tem um apoio de um deputado federal importante como Romero é. Mas você tem também a oportunidade, por exemplo, eu tenho hoje um apoio de um senador como Efraim. Senador do primeiro mandato, chegou lá agora, ajudei a eleger. Você que está ouvindo, se coloque no meu lugar. Você, prefeito de uma cidade com todos os desafios, precisando construir pontes, precisando construir parcerias, precisando buscar recursos para a cidade. E você tem, por exemplo, uma relação respeitosa com um senador, como graças a Deus eu tenho com todo mundo, mas que está disposto e já tem dado demonstrações de que quer ajudar, de que quer contribuir. E que tem responsabilidade. E que tem responsabilidade, porque também é da... Você, no meu lugar, não quero ajuda para a cidade, não. Por qual sentido? Hoje eu não tenho convivência política com Daniela. Mas se Daniela quiser mandar recurso para Campina, eu não vou aceitar? Claro que eu vou. Porque, primeiro, o recurso é recurso público, é recurso do pagador de impostos. Segundo, é para a cidade, não é para mim. Então, o esforço que eu puder fazer, por exemplo, Inácio Falcão, que é deputado, disputou a eleição quando eu disputei também, ligou para mim há poucos dias, dizendo que a ministra da Ciência e Tecnologia é do partido dele, é do PCdoB, Luciana Santos, dizendo que quer marcar uma audiência para me levar à ministra. Nós militamos em campos políticos diferentes. Inácio disputou a mesma eleição que eu disputei. Quer dizer que eu não posso ir para o ministério com ele? Claro que eu devo. É minha obrigação, não é opção, não. Então, se Inácio, se Veneziano, se Romero, se todos eles quiserem contribuir com a cidade, o meu desafio é ter jogo de cintura para fazer com que todos estejam contribuindo. E se politicamente isso caminhar, né, porque eu digo sempre que política e gestão é consequência do trabalho, da atitude. Eleição é ano que vem, trabalho é agora. Se quando chegar na eleição do ano que vem, quem me ajudou quiser votar comigo, quiser estar junto nesse projeto de cidade, por que eu vou dizer que não? Se existe uma relação respeitosa, existe uma relação republicana, e muito pelo contrário, eu tenho tido demonstrações de Efraim, de Veneziano, de Romero, de Hugo, de Damião. Damião manda, todo ano manda emenda, manda pouco, mas manda. Ajuda, contribui com a cidade. E se esses amigos, no ano que vem, se a gente encontrar condições de construir um grande ajuntamento, não é em defesa do meu nome, não, em defesa da cidade. E o senhor pode ser esse construtor dessa política? Me dispõe, do mesmo jeito que fui
interlocutor para ajudar na união de Efraim e Pedro, me disponho a ajudar a construir uma união por Campina. Fez por outra só a notícia, não, porque Romero pode ser Nada, candidato, isso não é sei o bom, quê. isso é, eu vou dizer a você, isso é gente procurando chifre em cabeça de cavalo. Pronto. Sempre vai haver, amigo, sempre vai existir. As especulações naturais. Sempre vai existir. Se a imprensa é especulativa, no ramo político aí é que é mesmo. Agora, procura a fonte. Geralmente tem um interesse por trás dessas especulações. Não é... Romero, eu estava batendo um papo com ele ontem, depois da Festa das Mães. Romero hoje é presidente de uma comissão, lá a Comissão de Turismo, que foi viabilizada pela liderança do partido, né, do PSC Podemos. O partido está projetando ele a uma posição importante lá no cenário em Brasília. Aí fala-se que ele vai deixar o partido. Por que razão? Primeiro, seria infidelidade partidária, mas segundo, eu vi uma por que entrevista razão? dele semana passada e ele, inclusive, disse. levantou essa questão da Comissão de Turismo. O partido... Ano que vem é provável que Romero seja o líder do partido do PSC Podemos na Câmara. Então, é um partido que tem dado... Agora, vamos lá, vamos olhar do outro ponto de vista. Qual é o partido que não quer um deputado federal? Qual é o partido que não quer um deputado federal com a expressão, tanto eleitoral quanto lá em Brasília, que Romero tem? Qual é o partido que não quer um prefeito de uma cidade como Campina Grande? Qual é o partido que não quer um senador? Todo partido, eu recebi já 6 convites de partidos, caso eu decida sair do PSD. A gente perguntou aqui a veneziano se ele tinha lhe convidado, ele disse que tinha. Né? É um dos. Foi um dos. Então, é o papel. Eu acho que cada partido está no seu papel de fazer, enfim, tentar juntar líderes, tentar juntar... Eu acho que isso faz parte do processo político, sabe? Para finalizar mesmo, prefeito, que a gente me dê só 2 minutos. Vou dar 3, prefeito. 3. Porque 2 não dá para o senhor falar 3. Mas dá não. É porque eu vou 3. pedir 2 minutos, que eu vou enxugar meu joelho. Então vá. Vá então lá. deixa o prefeito lá. Deixa ele lá e volta, é pertinho, né? Ele vai e volta já. Entendeu? O Belmont na audiência, também ligado, ouvindo o programa. Vou mandar um abraço para o Belmont, né? A gente vai finalizar a entrevista, até porque a gente já passou 20 minutos. 20 minutos, mas a né? direção da rádio tá tranquila, né? Tá tudo tranquilo. Não é tá direção liberado, tá liberado. A direção da rádio tá tudo tranquilo, não é a direção da rádio. A gente vai perguntar, até para finalizar mesmo, né? Já falamos sobre vários temas administrativos e ainda caberiam outros temas que ficaram de fora, né? Teve pergunta aqui sobre a relação de um prefeito com o governador, ele pincelou alguma coisa, né? Sobre a presença do governo do estado em Campina Grande, ele falou alguma coisa também, mas ainda sobre essa questão política de filiação partidária, né? Se ele, para onde ele está mais ou menos direcionando o seu interesse partidário, né? Acho que é um tema interessante para a gente fechar, né? Fechar com chave de ouro. A questão também, nós não falamos sobre a reforma administrativa, né? Que foi iniciada, se ele conclui ainda nesse primeiro semestre. Marcos Alfredo foi numa reunião com o vereador ali agora, ele conversava comigo aqui em off, ele tem que encontrar um vereador, mas uma entrevista esclarecedora, principalmente sobre essa reforma da Feira Central, os investimentos que estão sendo feitos na saúde, né, que é preponderante, a maior dificuldade que os brasileiros e as brasileiras têm enfrentado em todos os municípios da federação, e aqui em Campinas, com relação à saúde. Quando você abre o rádio para os ouvintes, é uma das maiores reclamações, exatamente a questão da saúde, falta de medicamento, essa questão da falta de especialistas para atendimento, e é uma trabalheira conseguir articular isso, né? Saúde é como pia de prato, né? Você lava os pratos do almoço, a pia fica bem limpinha. Quando é à noite já tem os pratos da janta, e se acumular e no outro dia já viu, né? Amigo, aí vira um caos. É verdade. Mas, prefeito, deu tempo, voltei. Já deu certo, tempo, né? O joelho já está tranquilo aí. Graças a Deus. Para a gente finalizar. Eu tenho pressão alta, tomo remédio de pressão desde os 17 anos, então... Pronto, esse tempo todo sentado aqui. Eu sei o que é isso. Eu também, meu Naprix diário. Meu Naprix não é moleza. Prefeito, para a gente finalizar mesmo, dessa relação com o veneziano, surge participação do grupo de veneziano na administração municipal? Vocês já conversaram sobre isso? Voltando para o que eu tinha dito, participação em governo e participação
partidária, eleitoral, Tem uma reforma administrativa que está vindo aí, você já anunciou, né? para mim é consequência. Para mim é consequência. Consequência de quê, Bruno? Consequência de uma disponibilidade, consequência de querer ajudar. Você vai colocar, imagina que você é técnico de futebol, do Campinense ou do 13. Aí fica... Do 13, Ou então, como diria meu avô, vovô Evandro, pode ser do paulistano. Você vai colocar no seu time alguém que vai jogar contra? Não. Mas se você vê que tem alguém que está contribuindo com você, você escala? Obviamente que sim. Então, para mim, é consequência. Participação, sendo muito sincero. Ano passado a gente fez um desquite aí, uma separação. Litigioso. Uma separação com progressistas. Por quê? Porque não faria sentido. Nós não estávamos mais... Não existia mais uma relação de ajuda, de contribuição. Então não faria sentido ter espaço no governo se não está me ajudando a governar. Só para ocupar espaço? Não faz. Espaço no governo, participação numa gestão, tem quem ajuda, quem está remando o barco para o mesmo sentido. A Bíblia diz, por acaso, podem dois caminhar de mãos dadas juntos, se cada um está indo para um lugar diferente? Se um está caminhando para o norte e outro está caminhando para o sul, tem como ir junto? Se um está querendo ir para Queimadas, o outro está querendo ir para Lagoa Seca, tem como ir no mesmo carro? Não tem. Agora, se as pessoas estão buscando um mesmo destino, se estão buscando chegar a um mesmo ponto, e esse ponto é Campina Grande, se desenvolver, a gente buscar casa para ser construída no Minha Casa Minha Vida, é a gente conseguir recursos para pavimentar a rua, conseguir recursos para fazer manutenção dos hospitais. Quem está contribuindo não tem sentido, seja sincero, não faz sentido participar do governo. Quem ajuda não faz sentido. Faz sentido. Pronto, sim. a lógica é essa. Quem me ajudar, quem estiver ajudando a cidade, estará na gestão comigo. Sábado perguntamos aqui ao presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, se ele se sentia, porque ele hoje é de direito vice-prefeito de Campinas, né? Se ele se sentia estimulado a compor uma chapa com o senhor na sua reeleição, né? E apesar de os olhos dele terem brilhado, ele se desconversou, citou outros nomes e tal. Mas o olho brilhou? Brilhou. Brilhou, mas disse, eu vou buscar a minha reeleição para vereador. Ele disse aqui nessa Mas o cadeira olho aí. brilhou. No olho brilhou. Eu notei mais mas uma preocupação dele de não relaxar com as bases do que, Não, né? claro. Porque quando você dissolvisse, aí Os caras já... a concorrência chega Foi-se junto. embora, né? Mas como é que tá essa questão? Qual é o critério? Porque se eu perguntar quem vai ser, o senhor não vai dizer, né? Não, Não, até porque... tá longe ainda até para dizer. porque Não tem como. o pessoal diz que... O senhor já tem geralmente- assim em mente, mas ainda está cedo, né? Então, Geralmente o pessoal diz que vice, e geralmente é, né? Só essa última eleição que foi diferente. Mas geralmente Isso vice é reta final. é na reta final das composições é que é definido. Mas existe um critério lógico na composição de uma chapa. Quando você vai fazer uma composição de uma chapa, por exemplo, no plano estadual, você geralmente tem candidato a governador que representa uma região, candidato a senador que representa outra, um candidato a vice-governador que representa uma outra região. Geralmente, quando é nível de governo, se faz candidato a governador de João Pessoa, o candidato a senador de Campinas, o candidato a vice do Sertão, ou o candidato a governador do Sertão, o vice de Campinas, o senador de João Pessoa. Geralmente não é assim. A lógica, por quê? Porque é voto. E na composição de uma chapa de prefeito e de governador, especificamente de prefeito, é você fazer a composição, como somos todos de uma mesma cidade, é você fazer a composição com os aliados. É você ter, através dos aliados, essa decisão quando os aliados se juntam, e a gente também vai colocar isso na mesa com os nossos partidos aliados, com as pessoas que estão fazendo parte da nossa composição, para debater essa composição de chapa. Agora, é óbvio que existem critérios que vão ser levantados, vão ser colocados critérios objetivos na hora da definição. Primeiro, lealdade, né? Você ter condições de fazer uma parceria.
Ano passado eu vivi momentos muito difíceis. Eu passei dentro de 38 dias por 2 mortes na minha família. Meu filho nasceu. Eu não pude me afastar da prefeitura um dia. Meu avô, que era o coração da minha família, faleceu 38 dias depois que meu tio faleceu. Eu não pude me afastar para tomar conta da minha mãe, tomar conta dos meus tios, tomar conta dos meus primos que ficaram órfãos. Eu não pude me afastar para lamber as feridas junto de casa, por conta de uma questão de uma questão política. Então, o primeiro ponto para a escolha de um vice, para a definição de um vice, é que tenha lealdade no sentido de que a gente saiba que não vai causar problema diante de uma necessidade de afastamento. Junto com isso, honestidade. Né? A gente ter confiança no trabalho, ter confiança na forma de lidar. E, claro, óbvio, representatividade. Precisa ser gente representativa para fazer essa composição que venha de fato contribuir, e fazendo isso a gente chegar a uma definição junto com os partidos aliados, que isso vai acontecer ano que vem, para definir essa chapa com os nossos aliados, mas a priori isso não faz parte agora desse debate, mas tem aí, né, o que se especula na praça, que é muito bom, né? Pelo menos até agora o que eu tenho visto de especulação é tudo muito bom. Prefeito, são 9h30. Já pedi desculpas aqui ao Adriano, né? 30 não vou nem minutos olhar aqui para o celular mais, programa. porque toda vez que olha tem mensagem nova. E não vai faltar a oportunidade da gente bater esse papo importante, uma conversa, né? As pessoas em casa ouvindo, o rádio é bom porque é feito dessa forma. O São João ficou de fora. O São João não fala. Não tem como ficar de fora. Não tem como, o São João. Mais 10 minutos. Vamos fechar com o São João? Adriano, me permita. A gente resgatou esse ano, eu acho que, não sei se vocês viram o vídeo de divulgação do ano. Foi muito legal, a gente comentou. Muito aqui. bonito, inclusive. Muito legal. No sábado a gente comentou sobre o vídeo, né? Falando sobre os 40 eu anos. pedi do São João. que a gente resgatasse, aí a turma chamou o Capilé pra gravar de novo aquele jingle. Xote, chachado, baião, milho verde. Que é a cara de Campina. Que é a cara de Campina, né? É São João em Campina. 30 dias de já resgatamos a voz de Geraldo Batista. Eu vi, Saudoso Geraldo Batista, figuraça. Saudoso Geraldo, sou amigo de Geraldinho. Resgatamos Sabugildo e Milharina, que eram os dois, aqueles dois bonequinhos de milho. Eu lembro que todo ano tinha o cartaz do São João, né? Exatamente. Então a gente resgatou isso, trouxe esses ícones de volta para fazer essa composição ali do material do São João, nessa edição que é uma edição especial. São 40 anos do maior São João do mundo. Vai haver uma virada de chave enorme. Quem passa pelo Parque do Povo já está vendo a estrutura, embora ainda não saiba como é que vai ficar, porque ainda falta muita coisa de cenografia, mas você já consegue perceber que existe uma estrutura muito diferenciada. Parte daquela estrutura que está ali montada foi fabricada agora no mês de abril, desculpa. Eu até coloquei uma foto no meu Instagram esses dias, mostrando lá a data de fabricação daquelas estruturas de grid e tal. É um diferencial muito grande, mas junto com isso tem uma programação cultural muito relevante. Eu acho que os dias de palco, por exemplo, são 28 dias de palco, eu não ouvi reclamação, porque atende a todos os gostos. Se você, como eu, gosta daquela coisa mais autêntica, mais característica do Nordeste, você tem Alcimar Monteiro, Geraldo Azevedo, Chico César, Flávio José, Santana, Eliane, Três do Nordeste, Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho, você tem todos esses. Se você gosta desse forró mais atual, mais comercial, tem mais estilizado, você tem Wesley Safadão, você tem Xanda Avião, Raí Saia Rodada, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Tati Gueu, enfim, tem tudo isso. E também o São João é tão grande que ele termina também abrindo espaço para outras manifestações, desde que não assuma a maior fatia,
que foi exatamente o que a gente fez. Depois de mais de 10 anos, a gente trouxe Fagner de volta, trouxe Alceu Valença de volta, trouxe Geraldo Azevedo de volta. Né? Confirma a presença de Elba, confirma a presença de Flávio José, confirma a presença de Santana, 3 do Nordeste, Bilio de Campina, Tom Oliveira, Alcimar Monteiro, Capilé, Amazã. A gente garante o núcleo duro. Agora também abre espaço para, por exemplo, Gustavo Lima, que é um sucesso de público. Para Bruno Marrone. Né? Mas também tem Valdones. Também tem a nossa origem, a nossa característica, né? Então, tem as palhocinhas de forró. Tem as palhoças. Tá lindo. Olha, tá tudo bonito demais. Vai ser um Quadrilha diferencial. junina também. E eu posso dizer um negócio que foi uma coragem que a gente teve muito grande. E Deus colocou a mão e abençoou. Dessa estrutura todinha que está montada. Sabe qual é o investimento da prefeitura nisso? R$0. R$0. Um dia desse eu vi uma pessoa, um comentário, disse, vai estar gastando dinheiro no Parque do Povo, vai construir escola. Não, eu não estou gastando dinheiro no Parque do Povo. Não tem R$1 da prefeitura ali. A gente conseguiu. A marca de São João é uma marca muito grande. É muito forte, sabe? Ela tem muita grana, ela tem muita força, tem muito tamanho, então não precisa mais de dinheiro do município. O dinheiro que a gente precisava ter investido já foi investido ao longo desses 38, 39 e outros anos. A marca hoje caminha com as próprias pernas. E isso faz com que as empresas queiram patrocinar, as empresas queiram investir. A gente criou regras esse ano, diminuiu o volume de publicidade. Esse ano a gente privilegiou muita ornamentação, a cenografia. Vai ficar lindo, tá tudo ficando... Hoje à noite, às 19 horas, a gente vai estar lá no Parque do Povo, entregando as barracas aos barraqueiros, aos comerciantes, né, aos restaurantes, a turma que vai lá fazer a festa acontecer durante os próximos 40 dias. Então, vai todo mundo poder atestar a organização, a estrutura, a beleza do que está... A Avenida Brasília já está decorada também, eu vi. Já está sendo decorada. Ainda tem outras decorações lá. Maciel Pinheiro também já tá sendo decorada. E como segurar Galante sem o trem, prefeito? O que é que a prefeitura vai fazer lá? Porque lá muita gente vai, independente do trem também, vai. Né? A gente ampliou a área de show. Ali, depois da estação, quem pega aquela estrada para descer lá para o Paraná, lá embaixo, a gente fez um asfalto ali, puxando o palco lá para trás, porque antes se montava um tablado, não era um palco, era um tablado onde as bandas se apresentavam. Esse ano a gente puxou lá para trás, vai ter um palco, então expandiu a área de público, expandiu muito, acho que aumentou umas 3 vezes a área de público, e colocamos uma grade de shows que Galante nunca teve, né? Esse ano vai Johannes, vai Brasas do Forró, vai um bocado de gente grande lá para Galante. Fez todos esses investimentos. Agora, o trem ainda não é possível porque, como eu disse, a linha férrea não é nossa. É necessário um investimento de uns 10 milhões de reais para poder recuperar a linha, sob risco de o trem descarrilhar. Então eu não vou colocar a vida de turistas e de ninguém, nem da cidade, em risco. Em 2019, se você lembrar, o trem descarrilhou. Então se o trem descarrilhou em 2019, imagine depois de 20, 21 e 22 sem manutenção por parte da empresa que é a detentora daquela linha, né, que é a Transnordestina. Então eu não posso cometer a irresponsabilidade de, durante o período que tem o maior volume de gente. Tu já imaginou se aquele trem chegar ali na região do Massapê, que de vez em quando você tem uns barrancos altos, se aquele trem descarrilha e cai com o povo dentro? Eu não tenho a menor condição de fazer isso, de colocar os turistas nem as pessoas de Campina em risco. Então a gente criamos esse ano nós criamos uma compensação. Não vai ter o trem do forró esse ano que vem, se Deus quiser, vai ter, mas vai ter o ônibus do forró. Uma linha expressa interligando a cidade num ônibus articulado, aqueles ônibus maiores, que vai ficar fazendo Campina Galante através da estrada do Massapê, com banda tocando dentro, com trio tocando dentro. Triozinho de forró bom demais. Para compensar e levar o turista para lá, fazer o ônibus todo adesivado, todo caracterizado do maior São João do mundo, levando os turistas para lá, que além disso já vão para lá por conta dos grandes shows que a gente está levando para Galante também. É um grande atrativo. Prefeito,
Contagem São 9 regressiva, horas então, né, e pro 40 São João. minutos. Contagem regressiva para o São João, meu caro Olion, enfim. Nós temos há exatos 10 dias, né? 10 dias para o início da festa. Vamos estar lá no Parque do Povo. Marcos Feliz só vai ter um espaçozinho lá na Metropolitana FM. Digo, olha, se não tiver, eu vou pedir o prefeito para arrumar um negocinho lá. A galeria de imprensa, a área de imprensa lá que a gente montou, até ar-condicionado tem, tá tudo, o negócio tá tudo bonito, tudo organizado para receber os colegas lá, receber a cidade. A gente diminuiu a quantidade de camarotes para aumentar a área de público. Aumentou muito. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver como a área de show ali, a área de público está muito maior. O palco é o maior palco da história. Gigantesco aquele palco. Né? Aquele Lindo, palco tem muito de bonito. fora a fora, Paulinho, 41 metros. De fora a fora. De boca de cena, ele tem 20 metros por 18 de altura. Então é uma estrutura enorme que está montada lá. Aquele palco foi o mesmo palco que foi montado para Elton John se apresentar no Brasil, Beyoncé, Iron Maiden, outros grandes artistas se apresentaram ali do mundo, né, naquele palco. E agora esse palco, você já imaginou, o cabo recebeu esse povo todinho e agora esse palco está tendo a honra de vir para o Parque do Povo. Isso aí, esse palco vai sair muito honrado daqui, não vai não? É um palco de cunho internacional esse aqui. Meninos, satisfeitos? Sim. Satisfeitíssimos. Ainda bem que a ideia de entrar no São João foi de Adriano, que a gente tomou o horário dele, né? Mas como a ideia foi dele, então a gente tá... Pede pra gente participar do programa dele, né? Então, meia horinha... Prefeito, obrigado por sua presença, viu? Nos sentimos muito honrados em o senhor participar do programa aqui. Entrevista muito boa, né? A ideia era a gente levar até 9, já são 9h40 e ainda ficaram temas pendentes, né? E aí depois a gente vai combinar. Isso é a justificativa para a gente vir de novo. Combinar para a gente marcar e a gente repor o que ficou de fora aqui e novos temas também. Mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vir aqui. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com... Vocês são gigantes, né? Que tem o nome escrito aí na comunicação de Campina. É um prazer estar aqui. A gente disse no começo brincando, mas é verdade. Eu cresci ouvindo Polion, assistindo, enfim, com a história de vocês todos. Eu também. A história... Ficar calado, né? Eu vou dizer o quê? Muito obrigado a vocês. Então é uma honra para mim estar aqui, a gente tá compartilhando e me coloco sempre à disposição. Né? Sempre que precisarem, sempre que quiserem um esclarecimento, uma entrevista, o que quer que seja, a gente está aqui às ordens, à disposição. Só entrar em contato comigo, falar com o pessoal da assessoria, que eu venho com o maior prazer para a gente conversar um pouco sobre os assuntos de interesse e, especialmente, a gente está aqui falando para quem, no final das contas, interessa, que é o nosso ouvinte, que é o cidadão, não só de Campina, mas de toda a região metropolitana, Campina, Lagoa Seca, Queimadas, todas as cidades circunvizinhas, que são cidades irmãs de Campina e que dependem de Campina em muita coisa. Então a gente está aqui sempre de coração aberto para fazer essa conversa e levar mais informações para as pessoas. E nem vai demorar muito para o senhor falar aqui novamente, porque como a gente tem Josué Cardoso sempre presente, tá né, vai campo, encontrar em algum lugar. Tem uma ação do prefeito, o José vai estar lá. Ele só pediu que da próxima vez a produção mandasse um tamborete. Foi, porque aí... O prefeito é muito grande, precisa de um tamborete. E ele é muito pequeno, né? O velho Josué. Então pronto, meus amigos. Deus nos abençoe mais uma semana que está começando. A você que está em casa, que Deus faça a sua graça resplandecer sobre a vida de vocês. E Adriano, muito obrigado aí pela abertura, da gente ter tomado essa meia hora aí, 40 minutos do seu programa. E o prefeito terminou com uma mensagem bíblica e a gente até quase que esquecia, lembrei agora a mensagem que o Padre Zé Vanildo passa para a gente todos os dias, né? A riqueza que salva é a sabedoria e o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é seu verdadeiro tesouro. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 6. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a equipe, os ouvintes e suas famílias. Feliz semana, Padre José Vanildo. Amém. E aí a gente encerra o programa de hoje, amanhã a gente volta, né, Dil? A partir das 6 horas da manhã, com 3 horas de jornalismo no oferecimento de GP Pneus, sua Auto Center de confiança, parcelando em até 12 vezes no cartão, na Avenida Assis, Chateaubriand, 1410. 3 horas de jornalismo ou um pouco mais, porque hoje a gente passou. Hoje a gente passou. 3h40 só. Passa.
Obrigado a todos, um bom dia, amanhã a gente volta. Vocês ficam na companhia do Adriano Ever até às 11 da manhã. Ao meio-dia, lembrando, tem Correio Debate com toda a equipe da Rádio Correio Sat, para toda a Paraíba, também aqui na Metropolitana FM. E no final da tarde? Tem o Jornal da Metrô, a partir das 17 horas. Forte abraço a todos. Agora você ficou bem informado. Metropolitana Notícias. Foram 3 horas de informações. Os fatos que foram destaque. Os assuntos que estão em evidência. A notícia como ela é. Aonde ela estiver.